por que Jesus falava por parábolas. Até os discípulos de Jesus ficaram surpresos com Jesus quando ele começou a usar de parábolas em seus ensinamentos. A introdução da parábola iniciou quando os opositores a tudo que Jesus falava se tornou muito violentos, pois os escribas e os fariseus, os rabis, que eram os opositores, estavam vigiando a Jesus para saber se Jesus, iria usar qualquer que fosse a palavra contrária dos ensinamentos da época. Porque aí os escribas e os fariseus, eles iriam acusá-lo de ofensor. Na verdade, os escribas e os fariseus não aceitavam os princípios do Evangelho de Cristo. É por isso que em Mateus 13, 10, 23, Deus dá tipo um castigo realmente nesses professores da lei na época, onde Jesus fala: Jesus disse aos discípulos: a vocês, o Pai mostra os segredos do reino dos céus. Ou seja, aos discípulos, Deus disse a Jesus: fala para eles os segredos do reino dos céus, mas aos escribas e os fariseus não, pois quem tem receberá mais. Ou seja, aqueles que criam em Jesus, Deus iria dar mais, mas aqueles que não criam em Jesus, até o pouco que eles tinham, Deus iria tirar. Então, os escribas, aqueles professores da lei daquela época, eles não aceitavam Jesus, o Evangelho de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Olham, aí Jesus continuou: eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. E Jesus continuou dizendo que os discípulos eram muito felizes porque seus olhos veem e ouvidos ouvem. Ou seja, os discípulos, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e acreditavam também no Evangelho que Jesus pregava. E foi por isso que Jesus só ensinava por parábolas, mas aos seus apóstolos ele ensinava a verdade, ele ensinava-os privadamente. Mas Jesus ordenou aos seus apóstolos que quando eles fossem pregar, que eles falassem publicamente. E Jesus disse em Mateus 10, 27, o que eu, Jesus, falo a vocês hoje em obscuridade, vocês, quando estiverem pregando o Evangelho, vocês irão falar às claras. E ainda Jesus manda que eles subam ao telhado, ou seja, naquela época, eles não tinham um meio de comunicação mais rápido, mais preciso, como nós temos hoje. Então, era necessário sim que eles subissem ao telhado num lugar mais alto, onde todos poderiam ouvir sobre o Evangelho de Jesus. O interessante é que, para tudo, a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma explicação. Então, como não acreditar nesse livro tão antigo, tão eficaz, para nos direcionar, para nos orientar? Naquela época, os apóstolos tinham Jesus que os falava privadamente sobre o reino de Deus, falava a verdade a eles. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fala também em secreto e nos leva a conhecer os desejos infinitos de Deus. E com isso nós nos tornamos homens espirituais, ou seja,
nós entendemos e ouvimos o que o Espírito fala conosco. Amém? Então, que nesse dia nós possamos ouvir e entender esses ensinamentos de Jesus e que nós possamos falar publicamente e, se for necessário, subir num lugar bem alto para que todos ouçam a palavra do Senhor. Ficam todos na paz e que hoje vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Rei Jesus. Amém? E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli